perigoso, ousado, engenhoso e, às vezes, até doce. Mas filmar esses leões requer criatividade e disposição para seguir as suas regras. Aqui, cada imagem extraordinária tem de ser merecida. E os predadores é que dão as cartas. O mundo dos leões. Este é o Serengeti, como a maioria o conhece. Um lugar de abundância. Capim luxuriante. Rebanhos imensos. Muitas presas. O lugar perfeito para um predador. Mas no limite oriental do parque está um mundo mais duro. Aqui, presas são escassas. Água, mais ainda. Mas, de alguma forma, um bando de leões deu um jeito de sobreviver nesse lugar desolado. Eles são chamados de Vumbi, poeira em Swahili. E o renomado fotógrafo Michael Nichols está aqui para contar a história deles para a National Geographic. As pessoas me chamam Nick. Eu sou fotógrafo da National Geographic há uns 30 anos, focando a conservação da vida selvagem. Minha meta é celebrarmos o que resta de selvagem e depois dar um jeito no que pudermos. Nick busca imagens que possam mudar a percepção dos animais que as pessoas pensam conhecer. Junto com ele na missão está o cinegrafista Nathan Williamson. A National Geographic nos pediu para filmarmos leões no Serengeti. E para uma coisa assim, que já foi feita muitas vezes, você quer mostrar alguma coisa nova. Nick e Nathan estão tentando combinar fotos e vídeo para captar a vida de leões no limite. Eles escolheram este bando para mostrar quanto difícil e frágil pode ser a vida de um leão. O número de leões está mais baixo do que nunca. A fragmentação acontece com a explosão populacional humana em toda a África. E nós estamos tentando imaginar um modo de contar isso ao mundo de maneira substancial. Nós queríamos uma situação envolvendo escassez e, portanto, haveria um elemento dramático na vida do animal. Eles se juntaram ao projeto Leão de Serengeti, que tem estudado felinos grandes desde a década de 1960. Os pesquisadores apontaram diretamente os Vumbi. Os leões têm sido estudados há décadas pelo projeto. E nós quisemos apresentar esses leões porque sua existência era tão tênue, as circunstâncias eram desafiadoras. Viemos diretamente para este canto remoto do parque, onde quisemos nos concentrar nos leões. E ele era como uma paisagem lunar. Muito austera, difícil imaginar que algo pudesse sobreviver aqui. E encontramos este grupo de leões esquálidos e desesperados que estavam ali no meio do nada. Eles vivem no limite completo. Assim que encontrei o bando, não consegui tirar os olhos deles. Nick e Nathan chegam na estação seca quando as condições são piores. Sem água, sem capim verde, nenhuma presa à vista.
O bando Vumbi tinha 5 fêmeas. E quando chegamos, 9 filhotes. E estavam vivendo nesta paisagem árida, seca, poeirenta. Os filhotes eram patéticos. Estavam em desespero, cobertos de sarna. Você viu os ossos deles. Eles lutavam por cada gota de leite que pudessem tomar. Com poucas presas nesta parte do Serengeti, o bando precisa tirar partido de cada oportunidade. Os pesquisadores põem uma coleira com rádio em uma fêmea de cada bando. Assim, podem rastrear a localização deles para estudos. E nós estávamos lá observando-os, vendo o que se passava. E a fêmea com a coleira se levantou e começou a olhar para longe. Não sabíamos o que ela poderia estar vendo. Nick e Nathan nada veem. A paisagem parece intocada. Quando fomos até lá, a fêmea de coleira e outras fêmeas grandes estavam escavando o chão poeirento e rochoso. E parecia que a fêmea de coleira estava encabeçando a operação. Ela estava muito concentrada no que tinha no buraco. É um javali. Só o fato de entrarem no buraco e tirarem o bicho é incrível, porque você percebe que elas estavam dispostas a se arriscar por estarem desesperadas. O outro lado disso foi que a fêmea de coleira tinha uma certa solenidade. Ela parecia ser uma líder. Mas quando pegaram o javali, ela não o comeu. Ela ficou no buraco porque sabia que tinha outro nele. Aquilo nos deixou atônitos. Ela sabia que tinha outro javali no buraco. Estava disposta a não comer o primeiro para cuidar do bando. Cai a noite. Finalmente, sua persistência compensa. Fui para casa aquela noite pensando, que projeto esse que estamos? E o que essas imagens têm de belo é que você não saberia o que aconteceu se não fosse o vídeo. Mas é com a fotografia que você pode olhar e examinar a cena, ver o que todos estão fazendo. A fêmea de coleira tinha muito a ver com a coesão do grupo. Foi um sacrifício que você não esperaria de um animal selvagem. Foi isso que eu diria, acima de qualquer coisa, que nos deixou apaixonados pelo bando, porque respeitamos muito o que eles faziam. Mesmo achando comida, você precisa de água para sobreviver. E assim, por melhor caçadora que fosse a fêmea de coleira, os leões ainda precisavam de água. E todos nós esperávamos ansiosamente pelas chuvas. Quando você topa com leões na estação seca, eles não têm água, nem comida, nem abrigo. Não têm nada. Vivem como que numa paisagem lunar ou num deserto. Na estação da seca, tempestades podem cair de repente, mas não duram muito.
Quando começou a chover, os leões passaram a se lamber e ficamos pensando, o que é isso? Estão se lavando? É algum tipo de cerimônia? Acabamos percebendo que, na verdade, estavam lambendo a água de suas costas para beber, que as chuvas eram tão curtas, tão poucas, que não haveria poças d'água para eles beberem. Foi uma loucura ver isso, porque você fica pensando, é inimaginável, eu acho, você ter uma existência numa terra que é tão cruel que a água não dura nem no solo, e você tem que tomá-la nas costas do outro animal. A chuva é um alívio, mas temporário. E maiores desafios ainda virão para os Wumbi. Final de janeiro. Uma curta temporada de chuvas terminou. Após alguns meses fora, Nick e Nathan estão voltando para o bando. Nossa primeira viagem foi basicamente uma chance de conhecer os leões. Filmamos quase tudo com a câmera na mão, sentados no veículo, e é só isso que você pode fazer ao filmar do carro. O que queríamos conseguir na segunda viagem era usar parte do nosso equipamento para chegar bem perto, para estar entre os leões. Se eu vou filmar o rei dos animais, tem de ser o rei dos animais. Não pode ser o rei dos animais visto de cima. Intimidade é tudo. Se você põe a câmera no nível do chão, aí sim, é um leão. Ele é poderoso, é grande. Eu estava obcecado por isso. Mandamos construir um robô para nós. Ele tinha esteiras de tanque, uma área blindada com as câmeras, e ele foi projetado para ter duas câmeras. Uma para o Nick usar para tirar fotos e uma para eu usar para fazer um filme. Nós vamos verificar na barraca e depois voltamos ao bando. Enquanto Nathan trabalha no robô, Nick e sua esposa, a naturalista Reba Peck, examinam o bando. As chuvas recentes devolveram a vida à terra ressecada. Os leões parecem estar bem. Quando voltamos, os filhotes estavam maiores, mais fortes. Estavam à metade das mães. Já estavam só comendo carne. Mas faltava um. De 9 havia 8. Ficamos especulando porque víamos como eles se comportavam e se alimentavam. Que havia os raquíticos, os marginalizados. E foi um desses. É a sobrevivência do mais forte. Mas só uma morte na estação seca já é um feito notável. Em toda a África, mais da metade dos filhotes de leão morrem antes dos 2 anos. Os Wumbi desafiam as probabilidades, mas seu sucesso é uma faca de 2 gumes. Quanto mais filhotes famintos sobreviverem, mais pressão há sobre as fêmeas para alimentá-los. Mas o que eles não sabem é que seu mundo está prestes a ser virado de ponta cabeça. Porque leões machos estão à espreita. E quando eles chegarem, o caos ou coisa pior é um negócio garantido. Desde que Nick e Nathan chegaram ao Serengeti, eles só viram as fêmeas do bando Wumbi e os filhotes. Mas também há leões machos nesta parte do parque. Os machos dão complexidade à dinâmica do bando e os fotógrafos estão impacientes por sua chegada.
Como fotógrafo da vida selvagem, você não pode dirigir os animais. Não pode dizer, se for possível, traga os machos para cá amanhã. Seria bem legal. Quer dizer, é duro. Basicamente, você fica esperando os machos chegarem e não temos ideia de quando isso pode acontecer. Durante semanas, Nick e Nathan ficam com as fêmeas. Mas um dia, tudo muda. Quando chegamos lá e vimos que tinha um macho com os Vumbi, ficamos muito animados. Era o início de tarde e vimos imediatamente que teríamos que registrar isso, ficar lá o tempo possível. Porque sempre que tem um macho perto de fêmeas, algo pode acontecer. Isso é ótimo, é ótimo. Achei que pudesse ser um macho estranho, porque estavam agindo com cautela. Se o macho não tiver ligação com o bando, ele tentará matar os filhotes para eliminar a prole de machos rivais e fazer as mães entrarem no cio. Mas as fêmeas expulsarão os machos se puderem. E muitas vezes as fêmeas morrem tentando proteger os filhos. Então, uma batalha épica poderia estar prestes a acontecer. Nós não tínhamos dúvida de que as 5 fêmeas eram uma força nada desprezível. Elas eram... Eu sempre as chamei de gangue de motoqueiros, eram duronas. Por sorte, este é Seaboy, o enorme macho pai de vários filhotes Vumbi. Mas isso não quer dizer que ele seja recebido calorosamente. A primeira vez que vimos Seaboy com as fêmeas foi tenso. Parecia que era uma trégua estabelecida ali, em que ele era tolerado, mas não podia chegar muito perto. Ele ficou por ali, mas na periferia. Era como se elas estivessem incertas quanto ao que fazer com ele, não confiando nele totalmente. À medida que os dias passam, as fêmeas ficam mais à vontade com Seaboy e até os filhotes começam a se aproximar dele. Era uma noite calma, tranquila, e nós estávamos acompanhando. Veja, bem ali, ali. Estávamos com eles bem na frente da água. Eu fotografava o que fosse possível. E tinha luzinhas no carro que são visíveis. Mas senti que algo estava prestes a acontecer. Seaboy ficou rosnando para os filhotes que queriam brincar com ele, porque os filhotes agiam como qualquer filhote, queriam brincar com o grandão. Então ficaram indo até ele, provocando, eu não sei. E ele rosnava para eles. Então, aparentemente do nada, as fêmeas surtaram. Durou poucos segundos. Tivemos que esperar até vermos as fotos no fim para saber o que tinha acontecido. Foi muito rápido. Essas meninas Vumbi. Não mexam com elas. Elas o Não cercaram. mexam com as Vumbi. Elas cercaram. Eu sei. Cercaram mesmo. Eu sei, é incrível. Não, eu peguei. Está vendo?
Ela está mordendo ele. A fêmea de colar o mordeu. Não. Mordeu. Mordeu no traseiro. Sabia que ela era valentona. Isso nos deu uma imagem. Na época eu pensava, eu não achava que leoas atacassem leões. Achava que elas fugiam. É um forte lembrete de como as fêmeas protegem seus filhotes ferozmente. Mas elas não chegam ao ponto de expulsar Seaboy totalmente. Porque há outros machos menos conhecidos na área. E o bando talvez precise da proteção de Seaboy. Com a chegada de Seaboy, as Vumbi têm a necessária proteção contra outros machos. As fêmeas continuam vigilantes, certificando-se de que ele não exagera com os filhotes. Mas elas aceitarão seu temperamento porque ele é um macho forte com um histórico de sobrevivência. – 17 de agosto de 2009. Ok, 17 de agosto de 2009. Os pesquisadores nos contaram que Seaboy tinha sido expulso de seu território anterior por um grupo intruso de machos fortes que atende pelo nome de Os Assassinos. Uma das pesquisadoras, Ingela, estava lá e viu Seaboy ser despedaçado pelos assassinos e conseguiu fotografias incríveis da briga. Quando dei uma recuada, eu pensei, Cristo, estou no meio de uma grande batalha, 3 contra 1. Aí investiram contra ele e eu ali com minha câmera não conseguia ajustar a lente. Então abri o máximo que eu pude. Estão ao lado do seu carro. Estão mesmo, entre isso e meu carro aqui. Meu Deus! Deve ter sido um barulhão. Tinha certeza que iam matá-lo. Eram 3 contra 1. Mas, incrivelmente, Seaboy sobreviveu ao ataque. Fugiu para um território novo e assumiu o bando Vumbi. Nossa, que história impressionante a dele. Ele era um mau elemento. Este macho era tão durão que deu em 3 outros machos. Por isso, foi um personagem imediato para nós. Seaboy dá um nível de segurança que poucos machos podem oferecer. Mas sozinho, até mesmo ele terá dificuldade de impedir que machos rivais assumam o controle. Os suspeitos mais prováveis, velhos inimigos de Seaboy. Os assassinos estão rondando novamente. E agora, eles são 4 contra 1. Para sobreviver num lugar desses, você precisa de esforço de equipe. As fêmeas se juntam e formam um bando e uma cuida da outra. Elas se protegem e defendem juntas o território como uma unidade. Os machos têm uma coisa semelhante. Eles formam coalizões para competir com outros machos. Os assassinos são uma coalizão. Mas Nick e Nathan só viram Seaboy sozinho ou com o bando. Estávamos no campo à tarde e encontramos Seaboy andando na direção de um rochedo alto. Seaboy andava tentando acasalar com uma fêmea e não estava indo bem. Seaboy começou a rugir e imediatamente saiu andando na mesma direção para onde tinha rugido. Claro que fomos atrás dele. Acabamos vendo, na direção em que ele ia, outro leão vindo até ele. De longe, não fica claro se é um macho desgarrado ou talvez um dos assassinos.
não era nenhum dos dois. Acontece que Seaboy também tem um parceiro. Os pesquisadores o batizaram de Hildur. Foi um momento incrível em que eles se tocaram com o focinho, uma espécie de dança. Para mim, é um exemplo incrível de união. Os dois machos estavam confirmando o laço entre eles. Os machos têm de fazer isso. Aliás, um leão macho é um perdedor. A união de dois não é muito forte, a menos que um seja Seaboy. Como Seaboy, Hildur é pai de vários filhotes Vumbi e lutará pela sobrevivência deles. Mas sua chegada aumenta a pressão sobre as fêmeas do bando. Há lugares onde os machos participam totalmente do alimento caçado. Mas o que eu vi foi o oposto disto. Eu vi carniceiros sendo alimentados porque eles fornecem proteção. Uma coisa meio mafiosa. Há uma hierarquia óbvia. Os machos podem controlar o que o bando mata, então as fêmeas matam alguma coisa. O macho pega e come até ficar satisfeito. Há pouca coisa disponível e, com um grupo tão grande, um bando desse tamanho, uma gazela pequena, ou o que quer que seja, não é suficiente para todos, nem para os filhotes. Os filhotes brigavam pelo direito de lamber o sangue no capim, porque era só o que tinha sobrado. Eu não achava que ele fosse morder um deles, mas mordeu. É dureza, é duro. Acho que, sem dúvida, é difícil para as fêmeas verem os machos comendo tanto, se empanturrando e deixando restos para os filhotes. É o preço pago pelo bando pela proteção. Agora elas têm dois machos fortes e leais para defendê-las de ataques. Mas com eles vem junto dois estômagos grandes que exigem ser alimentados. Quando entramos no projeto, todo mundo disse: "Ah, leões, eles só ficam deitados dormindo", e é verdade, eles dormem um bocado. Mas tem todo um outro lado de um leão que começa assim que o sol se põe. Eles enxergam muito melhor do que a presa à noite. E se estiver bem escuro, um leão pode caminhar entre as presas. E elas mal se darão conta da presença dele. E nós tínhamos que dar um jeito de filmar isso. Com 5 fêmeas, 8 filhotes crescendo velozmente e 2 machos, o bando precisa de muita carne fresca. Cada caça pode ser a diferença entre a vida e a morte. Por isso é crucial não perturbar os leões ou tirar a vantagem deles. Para os leões terem o máximo de sucesso, não pode haver luz. Até o luar os atrapalha. E para nós, isso dificultava bastante. Nossas câmeras não viam nada quando não tinha luar. Por isso, projetamos uma luz invisível que só as câmeras viam. Trabalhar à noite trazia a dificuldade de um conjunto de circunstâncias que você mesmo pode criar.
É uma família comendo. É isso o que a foto traduz. Hoje alimentamos a família. Os dias entre caçadas são lentos. Mas no horizonte, os assassinos se preparam para um ataque. Os machos que expulsaram C-Boy de seu último bando estão procurando outro para se apossar. Eles são conhecidos por matar filhotes. Machos rivais. E até fêmeas adultas que fiquem em seu caminho. Não há garantias de que C-Boy e Hildor serão capazes de defender o bando de uma chacina, mesmo que as fêmeas entrem na briga. Com os filhotes quase prontos para serem independentes, o bando Vumbi está prestes a enfrentar o desafio máximo para sua sobrevivência. É noite fechada e os assassinos estão a caminho. A equipe os localiza em território Vumbi, se preparando para um confronto. Mas muito antes de qualquer contato, os leões se medem com rugidos. Existe uma comunicação incrível, particularmente à noite, em que estamos com os Vumbi e ouvimos rugidos à distância. Os Vumbis aguçam os ouvidos e rugem de volta. Eles conhecem bem esses sons e se comunicam totalmente entre si usando os rugidos. Uma coisa incrível que os pesquisadores descobriram é que os leões sabem contar. E eles usam os rugidos para decidir se vão atacar ou não outro grupo de leões. Os pesquisadores gravaram os rugidos e tocaram para os leões para ver como reagiriam. Eles descobriram que tocando, por exemplo, 2 rugidos para um grupo de, digamos, 5 leões, se eles tocam 2 rugidos e tem 5 leões ouvindo, esses 5 quase sempre irão até os 2 prontos para atacar. E se tocarem, digamos, 10 rugidos, e o outro grupo tiver 5, este quase sempre irá embora. Com os assassinos, os números são um pouco mais uniformes. 4 deles contra C-Boy, Hildor e 5 fêmeas. Só o tempo dirá se os assassinos gostam dessa probabilidade. Ei, Nick, você olhou aqui? Mas a noite não acaba como esperado. Enquanto os assassinos se aproximam, uma fêmea solitária cruza seu caminho. Os assassinos se distraem. Um deles parte atrás da fêmea. E os outros parecem perder o foco. O interessante é que quando os assassinos invadiram, eles não foram atrás dos Vumbi. Pela manhã, os assassinos tinham passado pelo território Vumbi e entrado no próximo. Talvez a fêmea os tenha desviado do caminho, ou quem sabe, eles decidiram que não valia a pena lutar por um lugar tão árido e sem grandes rebanhos. Isso não vale a pena. Você não enfrenta C-Boy por isso. Por ora, a ameaça aos Vumbi passou.
e a vida está prestes a melhorar muito. Chuva. No meu mundo, a chuva é algo que aprecio. Chuva significa a luz do sol na vida dos leões. Eles estavam no limite e quando a chuva veio e aumentaram as presas, a vida de repente ficou bem mais fácil. Quando as chuvas chegaram e a paisagem se encheu de gnus, foi quando tínhamos que tentar mostrar isso. Nós tínhamos essa peça tecnológica, um helicóptero pequeno, que podíamos fazer voar levando nossas câmeras 20, 30 metros acima do chão. E então, ao fazer isso, indo para cima, subindo um pouco, nós pudemos mostrar este ângulo que era totalmente novo da planície selvagem e aberta que é o território Vumbi, e como os gnus chegavam e também se agrupavam entre os leitos dos riachos. Para os Vumbi, é a estação da abundância. Mais água do que conseguem beber. Gnus aos milhares. Os filhotes sobreviveram às primeiras e perigosas estações secas. Estão quase prontos para viver por conta própria. Estão muito diferentes do que estavam quando a expedição teve início. Quando conhecemos os Vumbi, os filhotes estavam vulneráveis. Eles mal se aguentavam. Eles eram pequenos, ossudos, esquálidos. Seu destino não estava decidido. E quando os deixamos, eles tinham quase 2 anos. Estavam quase do tamanho de suas mães. Estavam robustos, fortes. Estavam completamente diferentes. E não resta dúvida que esses filhotes só chegaram onde chegaram porque suas mães eram mães tremendamente competentes e amorosas. As fêmeas tiveram sucesso na criação de seus filhotes. Da infância até quase a idade adulta, um processo que os fotógrafos puderam cobrir de quase todos os ângulos. Sabe, eu acredito na história. Realmente acredito que o motivo para eu fazer o que faço é ter um registro.